e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Isso que o torcedor rubro-negro tá bravo e a gente não tocou nesse assunto ainda. Esse jogo não tava ganho. O jogo tava 1-0. O Flamengo podia ter feito até 3 no primeiro tempo, mas não fez. Depois disso, no segundo tempo, escapou esse jogo aí, que acaba 2-0 no fim, num contra-ataque, foi um jogo que esteve muito próximo do 1-1. E o torcedor sentiu isso. Não foi o 1-1 por causa do gol anulado. Eu até acho que na origem da jogada tem um impedimento mesmo, e o Bandeira já levanta antes. Mas enfim, houve um risco. É isso que pega pro torcedor rubro-negro. Mas então, professor, aí mas a Tarja já tá falando aí, né? Ele tira o João Gomes para colocar o Thiago Maia, que é um jogador experiente que o torcedor quer em campo também, né? Então ele não tira o João Gomes para colocar um menino que pode dar uma instabilidade. Ele tira o João Gomes para colocar o Thiago Maia, que é um jogador gigante também, que merece estar no Flamengo, né? Vem de lesão, faz o gol que ele fez o gol nos acréscimos também. Então, assim, a gente está falando disso, uma substituição que em algum momento pode ser que seja uma substituição de perfil tático e técnico da equipe. Claro, tudo bem. O Thiago Maia ser o titular da posição no lugar do João Gomes. Porque o Mas Thiago acho que Maia não era hora, né, Fábio? Porque primeiro o João Gomes estava jogando muito bem. Sim. Ele dá até assistência do primeiro gol. Muito bem. Então ninguém entende por que tirou o João Gomes. Esse é o ponto. Segundo, que na prática o time estava mal no segundo tempo. Sim. O time estava exposto no segundo tempo. Né? Então como é que você vai explicar isso? É isso, tem até um jogo histórico na Copa de 70, Inglaterra e Alemanha. Estava 2-0 para a Inglaterra e o Sir Alf Hansen, ele tira o Bob Moore, que é o melhor jogador da Inglaterra, já pensando na semifinal. A Inglaterra virou para 4-2, a Alemanha virou para 4-2. Claro, não é a mesma comparação, porque a gente não está falando de um torneio eliminatório. Mas eu acho que ele olhou demais para o Fla-Flu e esqueceu de um jogo que não tinha acabado. O risco que ele correu ontem foi muito grande. Os pontos são mesmos. Deixa eu dar uma informação aqui, gente, até para virar um pouquinho, que a gente falou bastante do Flamengo, ainda tem... quero perguntar aqui do Fluminense, porque tem Fla-Flu nesse final de semana, falar aí de Corinthians, mas só uma informação aqui que é a seguinte, ó, deixa eu até pegar o texto aqui, daqui a pouco a gente fala mais disso, só que assim, ó, o Dudu e o Pedrão, lembra aqueles jogadores que o Palmeiras estava tentando a liberação, que ia ficar só para agosto, o Abel ainda brincou não, né, falou sério na coletiva, falou agosto não adianta mais, o Palmeiras conseguiu a liberação dos dois jogadores. Então, eles já estão disponíveis para o Abel Ferreira, tá? Para utilizá-los. Não sei se já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no final de semana, mas já estão disponíveis. Se não é na próxima, na outra já vai poder jogar, tá? Vamos acompanhar direitinho essa situação, mas o Palmeiras, inclusive, já se pronunciou aí com relação a isso, com grande satisfação que informamos que o Palmeiras, através do seu departamento jurídico, conseguiu a liberação imediata de Dudu e Pedrão junto à FIFA, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência do programa, mas já tem essa informação aí. Portanto, torcedor do Palmeiras, o Dudu, principalmente, né? O Dudu já está aí à disposição do Alviverde aí para disputar esse Campeonato Brasileiro. Não precisa esperar agosto, não precisa esperar, o homem já está à disposição. Já a gente fala mais. Ô Sormani, olhando o Flu, né? O Flu tomou a sapecada aí do Atlético Paranaense nesse meio de semana, né? E, rapaz, o que esse Fla-Flu significa para o Roger, olhando o outro treinador? O que significa para ele? Se ganhar, beleza, Roger, maravilha. Se perder, vindo de uma goleada, uma quedinha de produção, um empatezinho, que a gente sabe que o Roger é outro que, assim, nunca goza de muito prestígio, né? O prestígio dele tem um prazinho de validade curto. O que representa para ele? Exatamente. William, o torcedor do Fluminense torce o nariz pro Roger. Não gosta. Eu tenho vários amigos que torcem pro Fluminense e eles reclamam o tempo inteiro.
E o Fluminense é um time que o torcedor tinha muita esperança em relação a essa temporada pelas contratações que foram feitas. O time está voltando para a Libertadores, etc. e tal. Fez uma boa campanha na Libertadores, acabou na frente, inclusive, do River Plate, que é um adversário de peso dentro desse grupo. Mas o Fluminense, ele não vence há 4 rodadas. A última vitória do Fluminense, ela aconteceu contra o Santos, 1-0 no Maracanã, num gol que caiu no colo do Fluminense. Porque o Santos dominou o jogo inteiro. E o time jogou mal. Tá? E anteriormente a esse jogo, tinha feito uma partida muito interessante em Bragança contra o Bragantino. Perdia por 2-0 e buscou o empate em 2-2. Aí ele empata com o Fortaleza fora de casa, ele perde para o Atlético Goianiense em Goiânia, ele empata com o Corinthians no Maracanã, não foi no Maracanã, foi acho que no São Januário, né? E São toma Januário. essa sapecada de 4-1 do Atlético Paranaense. Então é muito pouco para quem tem ambições nessa temporada. É muito pouco. E o torcedor tá desconfiado do Roger. Tá desconfiado dele. Eu acho que se o Fluminense perder esse jogo e perder de uma maneira vexatória como perdeu para o Atlético, sinceramente eu não sei se a diretoria consegue segurar o Roger, não. Porque o torcedor está enraivecido nesse momento. Tomar de 4-1 do Atlético Paranaense, sendo o mandante do jogo, tudo bem, o Atlético é um time que está lá em cima, pode brigar pelo título, é um dos grandes do futebol brasileiro, mas você está jogando em casa, gente. É a mesma coisa assim, sei lá, o Atlético Mineiro perdeu de 4-1 pro Flamengo. Pô, pesa, machuca. Ah, mas foi pro Flamengo. Ok, mas 4-1 é muita coisa. Eu acho que tem esse probleminha aí em relação ao Roger. Esse jogo aí pode ser um divisor de águas para ele, sim. Concordo com a sua pergunta. Chega balançando aí no Fla-Flu o Roger ou Facincani? Não acho que balançando. Essa nova colocação no Campeonato Brasileiro, essa nova regra de um time só poder por uma vez mandar um técnico embora, limita demais em alguns momentos e, para mim, até com certa razão, essa visão de mercado, esse estopim de que toda vez a culpa é do treinador, manda embora, a gente contrata outro, entendeu? É bom para algumas diretorias terem certeza daquilo que tem que fazer nessa temporada. O Roger, ele é um técnico que em algum momento falta para ele uma intensidade de vestiário, uma intensidade na gestão de grupo. Ser um cara mais observador, controlador. Quando ele tem grupos que se empolgam um pouco com alguns resultados, ele acaba não sabendo muito bem gerir e colocar panos, sabe, mais mornos para tentar não deixar o pessoal se empolgar muito, acaba gerando, por exemplo, não vou dizer que gera, ingerência, mas assim, sabe, é muita gente querendo tomar conta do pedaço em alguns momentos, agora eu também quero essa vaga. Então assim, falta o Roger um senso de mais organização, né, quando o time começa a se empolgar, a crescer e ter, evidentemente, uma possibilidade de sucesso na temporada. E aí o que acontece? Ele acaba perdendo, né? O freio das equipes, perde a intensidade, não consegue mais dentro de campo reproduzir as ideias dele. O Roger é um cara bastante prolixo em muitos momentos. Para mim o Roger tem que ser um cara mais simples nesse trato também da didática do futebol. Vejo ele como um cara muito inteligente, mas que no dia a dia tem que ser mais simples, entendeu? E às vezes essa falta de simplicidade, ela acaba cansando um pouco. Então o Roger é um cara que ele começa bem com a ideia, enxerga, monta lá, mas na hora de ter a sequência, acaba o gás. E talvez esteja começando a acontecer isso com o Fluminense. Para mim, o que vai gerar o Roger uma possibilidade de demissão, e nem gosto de falar nisso porque não vejo motivo para tanto no Fluminense a esse ponto, é caso a equipe seja eliminada das duas competições, Copa do Brasil e Libertadores. Se não der sequência e o Fluminense estiver numa tabela de brasileiro que não vai aspirar muita coisa, o Roger não continua. Professor Celso Zelt, vamos falar do Galo? Porque a gente estava falando da goleada que o Atlético Paranaense aplicou no Flu. Oi? Não, que a gente terminou de falar do Fluminense, eu queria só colocar uma coisinha.
O elenco do Fluminense, É. o elenco do Fluminense é muito inferior ao elenco do Grêmio, do Renato Gaúcho. Me parece que não. O Renato Gaúcho está desempregado e tem uma identificação grande com Eu o acho Fluminense. inferior. Entendeu? Tem uma identificação Opa! grande. Ah, E outra mas, coisa. mas aquilo aí é você que tá, hein? falou. A identificação é grande, mas o salário também é enorme, né? O salário também é enorme. Mas o sarrafo do Renato, a gente sabe onde o Renato quer. Então, mas o Fluminense tá na Libertadores, tá classificado, você entendeu? O Fluminense, Sim. eu não sei de que maneira, não sei como o Fluminense consegue, ele contrata, o jogador paga, eu não sei como é que tá o caixa do Fluminense, não sei. E essa questão de mandar embora o Roger, aquela história, você entra em acordo com o cara. Pagando em dia. As partes se entenderam e não vai contar como queimei a minha ficha, que agora não posso contratar outro. Não conta. Sim. Os dois entram em acordo e ele pode trabalhar em outro lugar, Mani, o Roger, e o Fluminense pode contratar. Pronto. Esse problema não existe. eu vejo Problema não bastante. existe. Pera, Entendeu? Facinca, preciso seguir. Então é só isso que eu